Oi, tudo bem com você? Eu sou a Renata, seja bem-vinda ao 15 Dias para Ler e hoje nós vamos conversar sobre os livros que eu concluí no mês de fevereiro. Foram 5 livros, a maior parte deles livros mais curtinhos, e terminei o mês com algumas leituras em andamento. Isso significa que mês que vem aparecerei aqui com uma pilha alta, parecendo que em março eu li horrores, mas na verdade foram os refugos de fevereiro. No final do vídeo eu mostro para vocês quais são essas leituras que estão em andamento. Antes de eu começar a mostrar os livros que eu concluí em fevereiro, 2 recadinhos breves. O primeiro deles é que eu deixarei aqui no box de descrição o link para a compra destes livros na Amazon. A compra de qualquer produto a partir dos meus links gera uma comissão aqui para o canal, pela qual eu já agradeço antecipadamente. O segundo recado é que todos os livros que eu menciono aqui têm resenha escrita lá no meu Instagram. Eu deixarei o link aqui também para cada uma dessas resenhas. Aproveite para me seguir por lá também, é @15 dias para ler. Muito bem, recados dados. Vamos então, como de praxe, começar apresentando as nacionalidades dos autores dos livros que eu concluí neste mês: Argentina, Portugal, Turquia, Brasil e Inglaterra. Seguindo a minha ordem habitual, eu começo por aqueles livros que já vinham começados. Esses 2 aqui eu comecei em janeiro e concluí em fevereiro, que são O Distância de Resgate, da Samantha Schweblin, e Todos os Nomes, do José Saramago, pelo qual eu começo as minhas considerações. Que livro lindo! Eu nem considero que este aqui seja uma releitura, porque eu, de fato, já havia lido este livro muitos anos atrás, mas eu já não me recordava praticamente nada dele e foi uma delícia poder me surpreender com ele novamente. Esse livro é muito delicado, muito melancólico, e o protagonista aqui, o senhor José, é um funcionário de um cartório que em Portugal se chama conservatória, e sempre foi um funcionário muito exemplar, uma pessoa também muito exemplar, um caráter bastante admirável. E ele tem por hobby colecionar recortes de jornal, de revista, a respeito da vida de pessoas famosas. E se aproveitando da sua função de funcionário de cartório, se aproveitando dos dados a que ele tem acesso, em um determinado momento ele decide incluir dados oficiais nestas pastas com informações sobre famosos. Esta é uma primeira ruptura, porque ele começa a utilizar dados do seu trabalho para o seu hobby. A segunda ruptura vem quando, no meio dos dados que ele está coletando a respeito de algumas pessoas famosas, vem, por engano, a pasta de uma mulher anônima, uma mulher comum, e ele desenvolve uma verdadeira obsessão por essa mulher, e o livro se desenrola em cima desta obsessão. Nós acompanhamos aqui a busca do Sr. José por esta mulher. Ele quer saber o paradeiro dela, o que houve, como ela está, etc. É um livro muito simples, muito singelo, mas deslumbrante e quase me levou às lágrimas. Quase, faltou bem pouco. Esta aqui é uma publicação da editora Companhia das Letras, antes que eu me esqueça de falar da edição. O Distância de Resgate, embora ele seja assim tão fininho, eu demorei muitos dias para terminar. Eu acho que foram uns 20 dias ou mais até a conclusão. Não que ele seja chato ou desagradável, é só um livro que eu não sentia vontade de ler por muito tempo. Eu lia 4, 5 páginas, deixava de lado, depois lia mais umas 2, 3, deixava de lado de novo. Foi uma leitura bem irregular, uma experiência bem diferente. Mas eu gostei do livro, eu gostei do enredo, gostei principalmente de como ele é contado. A princípio, ele parece um depoimento, um testemunho. É um diálogo bem peculiar. Esse livro inteiro é a narração da Amanda. E nós percebemos que seu interlocutor é o David, um garoto. E ele pouco fala. Ele faz algumas perguntas, faz algum direcionamento a respeito do que ele quer que ela descubra, mas as falas dele são mínimas. Em geral, a narração aqui é quase exclusiva da Amanda. Para dizer o mínimo a respeito deste livro, a Amanda é a mãe da Nina e as duas estão em férias no interior da Argentina, numa região mais rural. E ela percebe que existe algo de muito estranho ali com aquele lugar, com aquelas pessoas, mas ela não consegue, a princípio, identificar o que é. E ela tem uma necessidade de controle extremo a respeito dos passos da filha. E esse nome aqui do livro, Distância de Resgate, é um nome que a própria Amanda dá para a distância que ela considera segura caso ela precise justamente resgatar a Nina. Ela sempre está medindo quanto tempo ela precisa para acudir a menina em uma determinada situação. E ela faz isso o tempo todo. Então, se a menina está no parquinho, ela calcula quão longe ela pode ficar. Se a menina está na água,
quão longe ela pode estar para que ela possa evitar um afogamento, por exemplo. Então ela tem essa tensão constante, é uma preocupação até bastante excessiva com a filha e esquece de olhar para si. Mas apesar disso, ela consegue perceber que existe algo de muito errado com aquele lugar onde ela está. Ela não consegue a princípio perceber o que é, mas ela percebe que algo ali não está certo. Nós conversaremos melhor a respeito deste livro em um vídeo próprio, e nesse vídeo eu vou comentar também a adaptação feita para esta obra, que é o filme O Fio Invisível, que está na Netflix, que por sinal achei bem interessante, eu gostei da adaptação. Não é o próximo vídeo aqui do canal, o próximo vídeo é unboxing, mas é o próximo vídeo de resenha. Aí nós conversaremos a respeito desta obra aqui. E este livro foi publicado pela editora Record, com tradução de Ivone Benedetti. E por falar em vídeo de resenha, o próximo livro que eu trago é Neve, do Orhan Pamuk, para o qual já existe um vídeo aqui no canal, foi o último vídeo que eu postei. Aqui nós acompanhamos o K, um poeta turco que está exilado na Alemanha e precisa retornar para a Turquia para um compromisso familiar. O compromisso dele é em Istambul e de lá ele decide estender a sua viagem até Kars, uma cidade na fronteira, com o pretexto de fazer uma cobertura jornalística das eleições municipais e de uma onda de suicídios entre jovens muçulmanas que vem acontecendo. Na verdade, o que ele quer mesmo é arrumar uma esposa. Mas enfim, quando ele chega nesta cidade, está nevando bastante e em razão do excesso de neve, as estradas ficam bloqueadas, ou seja, ele está numa cidade isolada. E neste clima de ninguém entra, ninguém sai, é que acontece um golpe político, do qual o K vai se tornar um agente até que importante, sem que ele queira. O que eu mais gostei neste livro foi como o autor expôs o conflito político que está acontecendo, que é bastante fundamentado também num conflito religioso, sem tratar nenhum grupo como um incapaz ou como um coitadinho. As discussões, os diálogos se tornaram muito interessantes por conta destes bons argumentos que ele forneceu para cada grupo representado aqui. Depois de terminar esse vídeo aqui, vocês deem uma olhada lá na resenha sobre este aqui, que eu explico um pouco melhor sobre esses detalhes do porquê eu gostei e também porquê que eu não amei exatamente essa obra. Este aqui também é publicado pela Companhia das Letras, com tradução de Luciano Machado. Eu vinha de uma sequência de livros mais sérios, um pouco pesados também, esse Neve não é exatamente um livro leve, e além destes livros que eu concluí, também tem algumas leituras em andamento que são mais sisudas, mais densas, e eu precisava de algumas leituras para descanso, de um repouso mental. Aí eu cansei de ser adulta e peguei um infanto juvenil para ler O Fazedor de Velhos, do Rodrigo Lacerda. Eu não fui muito feliz na minha escolha dos livros de descanso. Eu acabei me irritando com os dois, com este aqui e com o próximo também. Não que os livros sejam ruins, eu só fiz más escolhas. Esse aqui, como eu disse, é um infanto juvenil. Então existem alguns clichês que eu não gosto muito de ler, mas que em livros para essa faixa etária caem bem. E é o caso aqui. Então, eu até comentei sobre isso na resenha escrita que eu deixei lá no Instagram, que eu precisei engolir as minhas preferências e ler o livro de acordo com o que ele se propõe ser, e não de acordo com o que eu gostaria que ele fosse, né? Então, eu suportei aqui o clichê dos protagonistas, que no caso aqui são o Pedro, o narrador, que é o jovem, indeciso, mimado, perdido nos seus caminhos, que encontra o Senhor Nabuco, um senhor vivido, rabugento, mas que no fundo tem um bom coração, que é quem vai guiá-lo na escolha da profissão ou pelo menos na manutenção do caminho que ele já escolheu. Nós acompanhamos aqui o finalzinho da adolescência do Pedro, então temos aqui os seus primeiros amores, as primeiras decepções, a escolha da faculdade e também a época do início da faculdade. Ele escolhe um curso, não tem certeza sobre o que ele quer fazer da vida, ele não se vê tão empolgado quanto os seus colegas, e isso gera nele a dúvida sobre ter escolhido ou não o melhor curso. E aí que entra o Senhor Nabuco, o Fazedor de Velhos, para apoiá-lo nessa escolha. É um livro bonito, é um livro sensível, mas como eu disse, eu precisei relevar algumas preferências para enxergar essas qualidades, para enxergar o que ele tinha de bom. Embora esse livro seja bonitinho, tenha as suas qualidades, eu não pretendo relê-lo, mas ele ainda não vai embora aqui de casa. Ele só vai mudar de estante, agora ele vai ficar lá na estante do meu filho. Daqui uns 2 ou 3 anos ele estará na faixa etária adequada para a leitura desta obra. Eu estou me baseando nessa questão da faixa etária, não só pela leitura mesmo, por perceber qual era o nível de dificuldade do texto,
mas também na existência de uma identificação de aluno aqui. Eu comprei este livro num sebo, e ele foi material didático ou paradidático de alguma escola por aí. E o aluno aqui identificou-se e colocou 8º A. Então, a escola classificou esta obra como adequada para crianças da 8ª série. O meu filho está no 6º, então, por isso, daqui a uns 2 ou 3 anos, eu vou recomendar a ele que leia. Essa edição que eu tenho aqui é de sebo, como eu disse, da Kozak Naif, mas hoje eu sei que as obras do Rodrigo Lacerda são publicadas pela Companhia das Letras. E também li, com a intenção de descansar a mente, Persuasão, da Jane Austen. Veja só, eu não costumo gostar dos enredos da Jane Austen, que normalmente são muito focados em fofoca, gente indo na casa do outro e formação de casal e casamento. Então eu não gosto dos enredos, mas eu gosto da forma como a Jane Austen escreve. E também esses livros dela entram naquele quesito que eu já comentei por aqui, das leituras por respeito. Existem obras que eu acho importante conhecer, pelo seu peso, pelo histórico, pelo nome do autor, pelas mais diversas razões. Então, Jane Austen tá aí, leituras também por respeito. Só que eu não gostei muito desse livro aqui não. Quando eu escolhi esse título para comprar, eu escolhi já sabendo mais ou menos por que persuasão. Na verdade, não acontece só uma persuasão aqui, existem várias, né? Em vários momentos aqui existem pessoas tentando fazer com que o outro mude de ideia. A principal delas é a de uma família em relação a uma moça, para que ela deixe de se casar com o homem que ela ama, porque ele não seria capaz de oferecer prestígio e também a estabilidade financeira desejada. E ela, ouvindo a família, por acreditar que todos ali querem o bem dela, de fato desfaz esse namoro. 8 anos depois acontece o óbvio, né? O moço reaparece. Então aqui nós temos mais uma vez alguns clichês que me incomodam bastante. Nós temos aqui a mocinha arrependida, o mocinho com a honra ferida, a amiga jararaca, que a gente percebe desde o começo que não presta. A Anne, que é a protagonista aqui, é muito perspicaz nas suas observações sociais, mas as atitudes dela não condizem com essas ideias todas. Então, esse descompasso entre o discurso e a ação acabou fazendo com que uma personagem que poderia ter sido muito interessante se tornasse enfadonha, previsível. Então, eu achei que foi uma personagem meio desperdiçada aqui. O livro tem um ritmo bem interessante, só que no final ele fica muito corrido. Parece que ela cansou de escrever e deu um jeito de terminar logo, sabe? Ah, e sobre os personagens muito caricatos, isso transpareceu muito nos diálogos. Os diálogos ficaram rasos, ficaram desagradáveis de se ler. Então, por isso eu me decepcionei com as persuasões que aconteceriam aqui. Eu esperava diálogos muito bons, muito bem escritos, como os de Orgulho e Preconceito, por exemplo, que são interessantíssimos. Enfim, foi mais uma decepção aí nos meus livros para descanso, mas acontece. Esta edição aqui é da Martim Claret, com tradução e notas de Roberto Leal Ferreira. Ah, um último detalhe. Esse livro aqui, essa edição, tem 2 finais. Jane Austen escreveu um, não gostou, decidiu escrever outro, e essa edição aqui manteve os 2. Bem, e como eu comentei com vocês, eu precisava desses livros mais leves para alternar com as leituras que eu concluí e também com as que estavam em andamento ao longo de fevereiro, que eram essas 3 aqui. As 7 Maiores Descobertas Científicas da História é um livro interessantíssimo, é uma não ficção, mas justamente pelo tema dele, é um livro que requer bastante atenção. Eu, pelo menos, leio não ficção bem mais lentamente do que eu leio ficção. Então, essa leitura aqui tem me consumido bastante, mas me consumido de uma forma maravilhosa. E estava lendo também O Som e a Fúria, do William Faulkner, conhecido também como meu livro preferido da vida. Hoje, enquanto estou gravando, já terminei O Som e a Fúria, e eu também já terminei, e eu nem acredito que eu vou falar isso, A História da Menina Perdida, da Helena Ferrante. Eu me dediquei bastante a esse livro no mês de fevereiro. Eu vinha enrolando com essa leitura, né? Se você acompanhou outros vídeos aqui de lidos do mês, percebe que todo mês o livro aparece, eu só comento que tá por ali, que eu não tô com paciência. Pois é, em fevereiro eu tive paciência, em março eu também tive paciência e concluí a leitura. Mas esta conclusão e as minhas considerações são assuntos para o próximo vídeo de lidos do mês. Eu espero que vocês tenham gostado das leituras que eu concluí, das minhas considerações sobre elas. E no vídeo de hoje nós ficamos por aqui. Eu vejo vocês no próximo vídeo. Obrigada pela companhia. Até mais. Tchau.